Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, tá bom? E dizer que é uma honra estar com a professora Adriana Nunes, a doutora Adriana Nunes, né? Ela vai se apresentar melhor e vai falar do que ela faz dentro do cenário da aromaterapia no Brasil. E, assim, diga-se de passagem, é um exponencial, é uma grande referência nessa área da aromaterapia. E eu, desde já, professora, eu quero lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite. E a senhora está com a palavra agora, tá bom? Oi, boa noite a todos. Quero agradecer essa apresentação com esses elogios, mas né, na aromaterapia, como na ciência, que eu tenho esse viés bem de pesquisadora mesmo, a gente está sempre... É como se a gente estivesse sempre iniciando, né? A gente está sempre engatinhando, porque esse campo ele é tão vasto, como todas as áreas, mas enfim, cada vez que a gente lê, tem uma pesquisa nova, milhares de pesquisas todos os dias, a gente se dá conta que a gente ainda sabe muito pouco. Mas o pouco que eu reconheço do meu saber, eu me sinto muito na obrigação de compartilhar, não é? Porque só compartilhando que a gente vai fazer a aromaterapia crescer de uma forma responsável, de uma forma que vai trazer benefícios, não é? E de uma forma mais natural, de uma saúde mais natural. Isso é muito importante. Professora, Sim. quem é a Sim. doutora Adriana Nunes nesse cenário da ciência, da pesquisa em aromaterapia? Quais são as suas qualificações? Só para os nossos, as pessoas que estão nos assistindo aí em casa, elas possam entender quem é a senhora nesse cenário no Brasil e no mundo, né? Obrigada de novo. Mas assim, ó, eu tenho uma formação, eu sou bacharel em Química, fiz há anos, né, um bacharel em Química aqui no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois trabalhei por 29 anos com toxicologia. Então eu tenho um viés, assim, com um olhar muito atento a essa questão. Neste meio tempo, eu fiz uma especialização em óleos essenciais e muito interessante que foi através da toxicologia que eu cheguei nos óleos essenciais, porque eu comecei a analisar resíduos de agrotóxicos em plantas aromáticas. E aí eu fui estudar o que é isso, plantas aromáticas, o que são óleos essenciais. E ali eu me encantei e vi todo esse potencial terapêutico dos óleos essenciais. Então depois, aí eu resolvi, agora eu vou estudar isso aí. E aí eu fiz o doutorado, o pós-doutorado, nesta área da terapêutica dos óleos essenciais, né? Agora no pós-doutorado trabalhando então com voluntários humanos. Fiz essa parte em parceria com a Universidade Complutense de Madrid, então na Faculdade de Medicina, e estou estudando a parte do sistema imunológico. Então, nesse momento, não é, que a gente está tão necessitado que nós estejamos com o nosso sistema imunológico muito atento, a aromaterapia tem muito a nos dar, certo? Também, né, já há anos atrás eu fiz a primeira, depois aqui a segunda e a terceira edição de um livro em português, porque eu sentia falta, quando eu me apaixonei pelos óleos essenciais e pela aromaterapia, eu sentia falta de um material que desse uma base para a gente, né? Porque para mim sempre me despertou o que tem nessas gotinhas, não é? E eu queria saber o que tinha ali. E aí eu sentia falta desse material. Então eu fui escrevendo, na verdade eu fui escrevendo primeiro para mim, depois para os alunos, e era uma apostila. E aí eu achei assim, não, eu acho que é adequado para muitas pessoas. E foi assim que o livro foi surgindo, né? Ok. Então, assim, certo. pessoal, a questão da toxicidade, que foi onde a professora
se descobriu nesse âmbito da aromaterapia, como bem ela falou, é a base do assunto dessa live de hoje. Porque, assim, nesse contexto, nesse cenário de uso e do crescente uso da aromaterapia, nós temos deparado em situações que as pessoas que fazem uso ou as pessoas que indicam o produto, o óleo essencial, que é o carro o que movimenta a aromaterapia, essas pessoas não têm tido um certo cuidado em relação à indicação, né, e as formas de uso. Sendo que tudo isso reflete em uma ação e reação no nosso organismo. E é por isso que é importante você entender o aspecto da toxicidade, porque não é simplesmente porque é natural que não vai ter uma reação possivelmente adversa. Sim. Então, professora, nesse cenário, para que as pessoas entendam, as que estão nos assistindo, no contexto da aromaterapia, dos óleos essenciais, o que é toxicidade, por exemplo? Então, eu vou começar bem pela tua pergunta. Toxicidade em relação ao organismo humano, é uma reação, né? Uma reação a algum produto, algum composto que o organismo não aceitou. Então, é uma reação, certo? Os óleos essenciais, o corpo humano entra em contato com eles desde o leite materno, tá? Desde o feto, né? Primeiro o feto, depois o leite materno. Porque os óleos essenciais estão nos alimentos, e se a mãe faz uso dos óleos essenciais durante a gestação, então vai atravessar a barreira placentária, por isso todo esse cuidado de quais óleos são seguros numa gestação, certo? Bom, agora a pergunta é, se a gente está em contato com óleos essenciais desde a gestação, como é que eles vão ser tóxicos, né? Aí a grande questão é a seguinte, a quantidade, né? Porque a gente sabe, em média, se diz, porque é uma média, numa gotinha de óleos essenciais, numa gota é como se a gente fizesse um chá com 25 saquinhos de chá. Então vocês imaginam pegar uma xícara de chá muito concentrado, né? Então, se eu pegasse 25 saquinhos de chá de 15 gramas, e fica tão concentrado que se eu fosse tomar, não conseguiria tomar. Então, quando tem uma gotinha de óleo em uma gota, exatamente. Tá? Então, o organismo ele vai tentar eliminar esse óleo essencial. Né? Por isso que a maioria das toxicidades se dá via órgãos de eliminação, que é o fígado e o rim, certo? Pode perguntar? Então, nesse contexto, é interessante, pessoal, que vocês estão nos assistindo, ter um entendimento de que o que você vai usar não é porque ele vem de cunho natural que ele não mereça o determinado cuidado. E nessa situação de toxicidade, pessoal, existe tipos de toxicidade. E aí existe uma toxicidade que é mais aguda e existe um tipo de toxicidade que é mais crônica. Professora, nesse contexto, né, eu queria que a senhora colocasse em simples palavras, não precisa, né, do lado científico totalmente, mas simples palavras, qual a diferença de uma aguda para uma crônica, quais são esses sintomas, a pessoa usa um óleo essencial, qual é a precaução que ela deve tomar, entendeu? E eu queria que a senhora conversasse, falasse isso para a gente aqui. Certo. Tá, eu vou começar pela toxicidade mais leve, não é? Então, que se chama toxicidade leve. Então, um vermelhidão, né? Um vermelhidão na pele, uma leve dor de cabeça, uma tontura. É porque são manifestações orgânicas que aquele óleo, que entrou em contato com aquele óleo, ou porque realmente te derrubou, caiu, entrou em contato com a derme, tá? Ou porque inalou em demasia, não é? Ou porque aconteceu alguma ingestão acidental, certo?
que aí a gente já vai chegar na parte da intoxicação aguda. A intoxicação aguda, existem casos registrados em pronto-socorro que normalmente a intoxicação aguda ocorre nas indústrias, né? Na indústria, então no invase do óleo essencial. Então, porque esses trabalhadores estão em contato numa quantidade muito grande, litros de óleo essencial, e que já começam a ficar acostumado e às vezes não se dão conta, né? Até a própria inalação. Bom, aí é uma intoxicação aguda. Aí a pessoa pode desmaiar, pode baixar, se chama hipotermia, pode baixar a temperatura corporal e pode sim vir a falecer. Tá? Dependendo e depois tem da quantidade. E depois tem isso já é aguda. E tem os casos também de aguda, em casos de criança, né, de ingestão, mesmo sendo óleo essencial doméstico, quando se compra domesticamente, que vem num frasquinho de 10 ml, um batoquezinho, que é aquela tampinha, né, que sai muito pouquinho, né? E que o óleo essencial normalmente na boca tem muito adstringente, ele não é gostoso, vamos dizer. Mesmo assim, tem casos de intoxicação, tá? Ou acidental ou voluntária, né? Então tem esses casos, tá? E o crônico é aquilo que lentamente é como se fosse uma intoxicação leve, mas que persiste por bastante tempo. E aí o órgão que é danificado é o fígado. Assim como a gente chama assim, uma hepatite medicamentosa, né? Nós temos também uma hepatite por princípios ativos de óleo essencial. Isso também existe. Então, assim, Sim. Vamos de uma forma bem prática. Eu comprei um óleo Sim. essencial, a pessoa que está nos assistindo comprou um óleo essencial, e aí ela, cuidadosamente, percebendo essa questão da toxicidade, o que é que ela primeiro tem que fazer para saber se ela tem toxicidade aquele óleo ou não? O que é mais aconselhável nesse sentido, professora? Se a pessoa, vamos dizer, comprou um óleo porque viu na internet, não é? Que um óleo é bom para aquilo ou que tem um cheiro, um aroma muito agradável, vou comprar um óleo novo. Bom, o meu conselho... Opa, caiu aqui. O meu conselho, a primeira questão é... tu estás comprando óleo essencial de verdade, né? Porque isso acontece. A pessoa pensa que está comprando óleo essencial, está comprando um produto sintético, né? E aí então, toda a diferença, viu? É toda a diferença, porque um produto sintético é um produto químico, que normalmente é mais tóxico ainda, certo? Bom, então, é um óleo essencial, tem que olhar as próprias marcas, eu sempre aconselho, porque é ecologicamente correto, marcas nacionais, tá? É de princípio, meu. Bom, então, é um óleo essencial verdadeiro? Bom, então, a primeira questão, colocar uma gotinha, né, no punho ou no antebraço, então, onde a pele é mais sensível. Uma gotinha diluída num óleo vegetal. Qual é o óleo vegetal? Pode ser até o nosso óleo de oliva, esse óleo de cozinha mesmo, tá? Ele é um bom carreador. Então, pode ser um óleo vegetal, de oliva, pode ser um óleo de coco, pode ser um óleo de abacate, enfim, para ver se tem algum componente dentro desse óleo essencial que não bate bem com o organismo desta pessoa. Então, é uma coisa bem específica para a pessoa que está comprando. Porque isso acontece, né? Um óleo ou uma comida, qualquer produto, pode ser adequado para muitas pessoas, mas para uma não é. E se tu és aquela uma, tá? Então, eu acho que tem que começar por aí. Certo? E observar, que nem a professora falou, a questão do... A gente se conhece, né? O corpo, ele dá sinais e sintomas. Então,
A gente tem que ter esse cuidado de nos observar. Se tem algo que está ficando anormal, se está sentindo uma dor atípica, tendo um inchaço, está uma sensibilidade diferente na pele, né? Pô, senti uma dor no estômago que não era normal. Comecei a sentir dificuldade de respirar. Fique alerta, porque se você está usando, fazendo a terapia, da aromaterapia, usou um óleo essencial, você não sabe, não te informaram, você não fez o teste que a professora está falando, você não tomou as precauções devidas, você não foi acompanhado por um aromaterapeuta realmente responsável, então você realmente tem que ficar muito alerta, porque isso pode te sinalizar algum problema que você logicamente não queria vir a ter. Então, tome cuidado, você que está nos assistindo, cuidado com promessas aí de pessoas que vão vender óleo essencial que cura tudo, que faz até casa de palha pegar, evita até casa de palha pegar fogo. Então, assim, tenha cuidado com essa postura, tenha cuidado com o que você vai ingerir, a qualidade, o controle de qualidade desses produtos, eles fazem toda a diferença. Então, professora, nesse sentido, já a senhora falou da questão da toxicidade, dos tipos, dos cuidados que a pessoa tem que ter ao adquirir o óleo essencial, das manifestações em quadros possivelmente clínicos de sensibilidade. Nesse sentido, por exemplo, qual um óleo essencial, por exemplo, que ele que requer mais cuidado do que outro óleo essencial, por exemplo? Vou tentar ser mais entendido. Por exemplo, eu estou com óleo essencial aqui. Existem óleos essenciais que eles são mais tóxicos do que outros. Sim, né? Logo a princípio. Então, assim, quais são esses óleos que a princípio são mais tóxicos do que outros, aí para que a gente possa entender melhor? Sim. Primeiro eu vou responder uma pergunta que eu li aqui, o modo seguro de utilizar, tá? Então, assim, tem-se isso por meta, modo seguro, diluir o óleo, sempre. Porque pode acontecer da pessoa pensar assim, aromaterapia é igual a homeopatia, é igual a floral. Não. A aromaterapia, ela é super concentrada, o óleo essencial. Enquanto que a homeopatia é uma diluição, floral não tem nem princípio ativo, tem princípio energético ali, certo? Bom, então, óleo essencial é muito concentrado, tem muitos princípios ativos ali. Então, qual é o modo seguro? Diluir. Diluir onde? Ou em água, ou no óleo carreador, que a gente chama carreador, que está carregando, né? Carreando. Então, é um óleo vegetal. Então, essa sempre vai ser a forma mais segura de utilizar, tá? Bom, aí, a questão dos óleos tóxicos. Bom, dentro de uma gotinha de óleo essencial, como a gente está conversando, tem muitos princípios ativos concentrados. Na química, a planta que produz, ela produz o que se chama componentes com funções químicas diferentes. Então, existe uma função química que se chama a função química cetona. Existe uma função química que se chama função química álcool, tá? Essas funções químicas Fenóis, são funções, os fenóis, que também é um OH, não é? Particularmente essas funções químicas, elas impossibilitam ou requerem que o organismo trabalhe muito mais para eliminar, no caso de uma intoxicação, certo? Então, se a pessoa absorve em demasia esse óleo, o organismo não consegue eliminar, por isso que se sente mal, né? Porque se o organismo facilmente metaboliza, porque se chama, né, metabolização. Se o organismo não consegue metabolizar um componente, esse componente vai ficar no sangue em demasia e vai intoxicar e causar um mal-estar, certo? Então assim, tem óleos... Pode falar.
E até falando, desculpe interromper a senhora, professor, até Sim. falando nesse sentido dos fenóis, desses grupos, nós temos óleos que são ditos dermocáusticos, né? E aí as pessoas têm que entender que esses grupos que a professora citou, que essas Sim. funções, né, elas requerem um profissionalismo maior, requer um conhecimento Sim. maior, porque são Sim. estruturas moleculares que têm pesos diferentes e que, para essa metabolização lá no fígado, ele requer um gasto de energia maior, um trabalho maior, e dependendo do acúmulo que a pessoa for fazer, né, assim, professor, isso vai dificultando esse processo do trabalho do fígado. E aí o fígado, não só o fígado, mas os outros sistemas que estão envolvidos, eles começam a sofrer um desgaste que é totalmente desnecessário. Né? Só basta você procurar, que está nos assistindo, uma pessoa que entenda realmente, para que ela possa te orientar em relação ao uso, às formas de uso, e o que se enquadra, possivelmente, no que você está precisando. Né? Sim. Porque, Sim. professor, é incrível, porque assim, eu não sei se tem chegado isso para a senhora, mas para mim chega inúmeros casos de pessoas, eu tô com dor no estômago, eu tomo que óleo? Qual é o óleo que você me Sim. indica? Eu tô com dor no estômago. Aí Sim. Sim. a pessoa, eu nunca vi nem a pessoa, professora. Aí Sim. ela quer que eu indique um óleo. E Sim. aí já não Sim. bastando isso, quando você vai começar a fazer, entender para ajudar, fazer uma anamnese, para entender esse Isso. contexto da Assim. pessoa, a pessoa ainda acha ruim porque eu não simplesmente prescrevi o óleo. Simplesmente não falei Sim. com o óleo que ela deveria utilizar. Sim. Sim. Então, nessa situação... Vai falar, Não, professora. eu ia comentar, vou comentar o seguinte, que no meu estudo, como eu acho que no teu mestrado também, não é? Então a gente faz, antes de iniciar um estudo, a gente faz uma pesquisa bibliográfica para ver o que o pessoal no mundo por aí está pesquisando e já pesquisou. A gente não vai pesquisar a mesma coisa que o outro já fez, Uma certo? pesquisa. Né? Bom, então, mesmo eu coletei outras pesquisas, então eu já tinha esse dado na mão, e eu fiz, tanto no doutorado como no pós-doutorado, ensaios por inalação, né? E eu verifiquei o seguinte: 20 minutos após uma inalação, os componentes, moléculas do óleo essencial, estão no plasma, estão na saliva, estão na urina. Então, imagina, 20 minutos inalando, só assim num borrifador, a gente já detecta. Então, não há necessidade de ficar tomando óleo essencial. Eu vejo lives e vejo vídeos de pessoas que ficam indicando assim, eu passo aqui, tomo tal óleo essencial, eu tô Como se tomando fosse isso, água, né? Não pode, gente, porque assim, quando começar a ter muitos casos de intoxicação, e essa maravilha que é um tratamento com óleo essencial pode ser retraído. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Professor, eu estou com uma Sim. situação, exemplo, vamos hipotetizar algo. Estou com uma situação que eu precisei utilizar um óleo cítrico na pele, né? E aí a pessoa simplesmente usou o óleo cítrico, sei lá, um óleo de limão, laranja doce, limão siciliano, tangerina, Sim. enfim, bergamota. E ela usou na pele e aí simplesmente não informaram para ela que ela teria que não se expor ao sol por um determinado período. Como é que é essa questão da exposição do sol e os óleos cítricos, professor, por exemplo? Sim. Os óleos essenciais Sim. cítricos. Sim. A casca dos cítricos contém um componente, no caso, a maioria deles é o bergapteno, né? Mas existe uma classe inteira de componentes que, quando o óleo é extraído por prensagem, por extrusão, esse componente simplesmente passa para o óleo, né? Por isso a importância né, da pessoa buscar um terapeuta, um aromaterapeuta, porque o aromaterapeuta vai poder te dizer, olha, este óleo de laranja,
ele é obtido por extração, por arraste de vapor. Então, o óleo, mesmo sendo um óleo cítrico, de uma casca, mas se foi feita a extração por arraste de vapor, esse componente que é fototóxico, né? Então, quando o sol bate na pele, ela não vai queimar, manchar, fazer bolha, né? E até queimadura mesmo, até de 3º grau já ocorreram. Tem casos de registro. Então, mas quando o óleo essencial dos cítricos, a casca dos cítricos é obtido por prensagem, aí esse componente vai para o óleo essencial. Então, este óleo essencial Furando com não né? os furando com marinas também, né? Então, assim, ó, esse óleo essencial não pode ser passado na pele e depois a pessoa ir ao sol. Então, um exemplo bem típico, um massoterapeuta quer utilizar óleo essencial para fazer uma qualidade melhor na sua massagem, não é? Então, os óleos cítricos, que são ricos em limoneno, que é um componente que tem uma característica que fluidifica, que diminui a inflamação, vamos dizer, da celulite, certo? Só que esse profissional que não massoterapeuta, que não consultou um aromaterapeuta, ou que não tem a formação mais detalhada, pegou o óleo essencial, diluiu e vai fazer a massagem. Mas fez uma massagem de manhã. E aí aquela pessoa sai e vai para a praia, ou pega sol. Essa perna vai ficar toda manchada, não é? Então, quando utilizar esse óleo cítrico, ou tem que fazer à tardinha para a noite, ou vai ter que dizer para o seu cliente, paciente, olha, vai ter que se cobrir, botar uma calça jeans, enfim, não pode entrar em contato com o sol. Então, esses detalhes que fazem a diferença, não é? Do profissional quando vai utilizar o óleo essencial. E outra coisa, professora, eu vi um estudo recentemente da interação, por exemplo, da tetraciclina estimulando a fotossensibilidade. Então as pessoas às vezes estão usando esse remédio, né? E aí não sabem, e aí está fazendo uso de óleos essenciais dentro da aromaterapia, como você bem citou no caso aí, e aí elas não sabem, e isso aumenta ainda a sensibilidade, a fotossensibilidade em relação àquele óleo. Porque ela não sabia, mas está fazendo uso do remédio, a pessoa também não sabe desinformar, e acaba que isso aumenta a sensibilidade, aumenta a possibilidade de queimaduras, dependendo da situação, da quantidade de óleo, da exposição ao sol, né? Isso é possível de acontecer. Então, assim, é importante realmente que as pessoas que façam uso, né, nesse sentido de óleos essenciais com esses componentes, né, seja prensado pela casca, né, os cítricos, por exemplo, ou por arrasto de vapor, mas que tome cuidado, porque tente passar pelo menos entre 8 a 10 horas sem ter exposição ao sol, que é o que a literatura recomenda. Então, assim, tente se resguardar. Se você quer fazer um tratamento para diminuir mancha de pele, ou, enfim, dentro da estética, procure se resguardar esse período de 8 a 10 horas. Faça à noite, talvez. Talvez você, no momento da noite, possa fazer isso aí. E aí você não vai ter essa exposição ao sol e não vai prevenir possíveis danos, né? Você quer falar mais alguma coisa aí, professora? Complementar? Sim, já que a gente está falando dessa parte mais da massagem, então, outro item bem interessante é que recomendar para que a pessoa não tome um banho imediato após um tratamento por massagem estética ou não, né? Pode ser uma massagem relaxante ou com um tratamento com óleo essencial. Por quê? Porque o óleo essencial continua sendo absorvido até 20 minutos após finalizar, de 20 minutos até 2 horas. Então, finalizou uma aplicação na pele do óleo, de um creme com óleo essencial ou de um óleo carreador com óleo essencial. Espere pelo menos 2 horas para tomar banho, porque senão tu está colocando o tratamento por água abaixo, não é? Água abaixo. Certo? Né? Exatamente. Então isso é também bem importante. Professora, perguntaram aqui, ó.
Mas no caso disso acontecer, qual seria o antídoto? Por exemplo, pingou na pele uma gota de óleo essencial, acredito que é o que ela está falando, e aí se expôs ao sol. Começou a queimar. O que eu devo fazer para parar? Eu acredito que... Porque assim, pessoal, existe a relação da dose e a concentração daquela substância no momento da aplicação. Então, assim, se você, por exemplo, não está fazendo uso do óleo como terapia, né, dentro da aromaterapia ou das terapias integrativas, mas simplesmente você bateu lá, pingou na sua pele, dependendo do local onde você tenha pingado isso, né, essa gota, e dependendo da gota do óleo em si, da concentração, talvez não tenha essa reação tão exacerbada. Né? Mas a professora quer comentar alguma coisa nesse sentido, professora? Sim, eu acho assim, nós estamos no Brasil, né? Então, no Brasil, nós temos uma bebida clássica, assim, que é a caipirinha, não é? Então, né, eu acredito que muitas pessoas já tenham tido essa experiência de ficarem manchadas após fazer uma caipirinha com limão e estar na beira da praia, ou no lago, enfim, pegar o sol. Bom, e aí o que acontece? Mesmo lavando, mesmo indo para casa, acabou o sol, é de noite, essa reação com o limão, que é a substância que tem no óleo essencial, ela continua agindo. Por mais que tu lave, por isso que a gente diz, ela é catalisada pela luz solar. O que é uma catálise? É como se fosse aquele efeito dominó. O sol só primeiro bate, e aí a reação vai continuando queimando a pele, mesmo tu lavando e mesmo tu saindo do sol, tá? Então, o que se tem que fazer? Sair do sol, lavar e colocar na pele um produto anti-queimadura, porque não tem mais muito o que fazer, sabe? Porque já entrou em contato e aí já não está na primeira camada da pele, já está mais profundamente. Então, se lava bastante, pode-se colocar um pequeno sabão, tá? E depois sair do sol, é claro, mas tem que colocar um hidratante, porque a reação não para instantaneamente. Isso que a gente chama de catálise, por isso que esses óleos, eles são perigosos, não é? Porque se a pessoa passa em todo o corpo, vai dar uma reação de queimadura numa grande extensão de pele, e a gente respira pela pele, não é? Aí ele está perguntando aqui, Fernanda, mas se sentiu queimação, deve retirar o óleo, deve retirar um óleo fixo e embebido com algodão, ou seja, ela está perguntando, pelo que eu entendi, que se sentiu queimado, deve pegar um outro óleo, né, como por exemplo um óleo graxo, um óleo carreador, e aí tirar o que está lá no local onde está sentindo queimado? Isso é uma das indicações, professora, também? Não, é que eu fiquei com a seguinte dúvida. Foi pingado aqui, óleo puro? Foi pingado um óleo puro ou já um óleo dentro de um creme? Né? Um óleo dentro de um creme. Aí deixa ela responder aí, então. Então, assim, se é um óleo puro, pingou um óleo, né? Abriu o frasquinho, foi pingar, pingou, começou a arder. Aí, se o óleo tá puro, a melhor coisa é colocar debaixo da torneira. Lavar. Tentar porque o que acontece Pronto, o que acontece, né, professor, é que o óleo essencial, ele é lipofílico. Aí se você passa esse óleo graxo aí, talvez vai aumentar a superfície de contato daquele óleo que estava lá em exposição para a sua pele. Então, como a professora bem falou, mas o correto é você colocar em água corrente, né, professora? Água corrente, é. E aqui, assim, não adianta ficar colocando um outro óleo, né? Então, principalmente se ele é puro, é água corrente. Agora, é interessante saber, assim, por que ele queima, né? É que o óleo essencial, ele dissolve a nossa primeira camada, né? O estratus córneo.
E aí ele transforma a nossa pele numa mucosa. E por isso que ele começa a dar essa sensação, fica vermelho, porque aí a pele já não é mais uma pele, é uma mucosa, né? E causa dor. Então, assim, ó, colocar na água corrente. Essa é a indicação, certo? Pronto, ó, pessoal, vou só elencar para vocês aqui alguns óleos que eles têm essa relação fototóxicas, né? Que é, por exemplo, a bergamota, a mandarina, a laranja amarga, laranja doce, grapefruit, limão siciliano. Então, se vocês vão fazer o uso desses óleos essenciais, né, que foi citado, vocês têm que lembrar da cautela, do cuidado que vocês têm que ter em relação a eles com a exposição ao sol. Então, assim, são... Vai falar, professora. Não, eu ia fazer a observação que no Brasil nós já temos alguns óleos de cascas de cítricos que aí tem uma observação que diz assim, LFB, livre de furanos cumarina. De furo cumarina. Cumarinas, né? Então, LFC, tá? E aí, neste caso, normalmente até é o de bergamota, né? É o mais comum, mas o de laranja também tem. Então, neste caso, aí sim, é um óleo que necessita ser diluído, mas não há a preocupação em relação à luz solar. Então, por isso a importância de um óleo de qualidade. E a gente conhece um óleo de qualidade, além, claro, do óleo, para quem tem alguma experiência, mas também pelo seu frasco, né? O frasco tem que ser de vidro, tem que ser vidro âmbar, né? Tem que ser vidro escuro. No rótulo tem que ter o nome popular e o nome botânico, né? Também o método de extração e esses outros detalhes, vamos dizer, um deles é livre de furano cumarina. Então pronto, observa no rótulo os que tem a especificação se é livre dessa substância, furano cumarina. Sempre diluir esse óleo essencial. E aí nessa questão da diluição, você tem que tomar cuidado, eu acredito e a professora pode me interromper e acrescentar na hora que quiser, professora. Primeira coisa, você ter cuidado na região que você vai aplicar esse óleo mesmo diluído. Para quem você vai aplicar, se é idoso, se é gestante, se é criança, né? E aí, e observar essa questão da sensibilidade, né? E algumas possíveis reações. Eu recomendo, assim, para quem nunca fez um curso de aromaterapia. Então, utilize o óleo sempre num vaporizador, né? Sempre somente por inalação, tá? Nem coloque no seu creme ou num óleo vegetal, para quem não se sente seguro, né? Porque realmente na parte da diluição, aí tu já tem que começar a contar quantas gotas é 1 ml, e, quantos ml, mililitros, né? Ou quantas gramas, miligramas a gente vai utilizar de um creme. Então já tem que ter uma noção assim de medidas, né? Então, se não tem uma balança doméstica, né? Essa mesmo de pesar a farinha, mas tu tem que ter um potezinho que tu saiba que aquele pote tem 30 gramas. Então, eu vou fazer 30 gramas de um creme com óleo essencial. Mas, assim, quem não tem nenhuma experiência, pode e deve começar a utilizar a aromaterapia, mas com essa vaporizador ambiental, é o que eu recomendo. E claro, os óleos mais seguros, né, para inalar, quais são? São os óleos, a lavanda, né, a lavanda verdadeira, que a gente chama a lavândula angustifolia, não é o lavandim, certo? Bom, por que ela é tão segura? Porque a gente até brinca assim que ela é a rainha da aromaterapia. Ela iniciou realmente os trabalhos dos aromaterapeutas e tem muito estudo. Por isso que ela é mais segura, porque ela foi mais estudada. E como ela foi mais estudada, se verificou que os componentes desse óleo são pouco tóxicos
quando utilizados com essa sensatez, né? Bom, outro óleo também seguro são os óleos das cascas dos cítricos, né? Laranja, bergamota, para inalar, certo? Não para passar na pele. Então, esses óleos, pelo menos esses dois, a gente pode utilizar num ambiente para o idoso, num ambiente com criança, num ambiente com uma gestante, né? Sem causar uma intoxicação. Volto a dizer, por inalação, por vaporização do ambiente. Pode ser o vaporizador aquele cerâmico, que a gente elétrico, que você coloca direto na tomada, ou também esses que ficam borbulhando e sai o óleo essencial juntamente com o vapor, ou às vezes não é vapor, porque o vapor está sempre ligado ao aquecimento da água, né? Mas esse outro que borrifa partículas de água também. Professora, vamos ver alguma pergunta? Sim. Vou pegar aqui uma. Perguntaram aqui, pingar uma gota na mão e inalar é seguro? É seguro, é seguro. Por quê? Porque essa pele aqui da mão, ela é uma pele onde é pouco absorvido, tá? Porque também não tem pelos. Normalmente o óleo essencial também penetra, tem uma rapidez e uma capacidade de penetração maior numa pele através do poro do pelo. Então, nessa parte aqui, na palmar, a pele tem uma espessura mais elevada e não tem pelo. E uma gota, não é? Agora, o problema é que às vezes vai pingar uma gota e cai em 3, 4. Aí também já é diferente, certo? E eu queria só falar ali quando tu começaste e que tu falaste assim, que quando te perguntam, tô com uma dor de estômago, qual é o óleo, o que eu tomo? O importante é a gente não alopatizar a aromaterapia, não é? Então, tô com uma dor aqui, qual é o óleo que eu ponho? Não, a aromaterapia, ela até atua num problema focado, mas ela vai atuar no organismo como um todo. Então, por isso a importância da gente procurar um aromaterapeuta, porque tu vai começar a ter um processo terapêutico integral. Por isso que ela faz parte, né, das práticas integrativas e complementares, porque ela busca uma saúde integral e não somente daquela dorzinha no estômago. Professora, estão perguntando aqui, deixa eu tentar responder aqui. Em caso de usar o óleo essencial diluído com o vegetal no corpo e causar coceira, o que eu devo fazer? Ou seja, a pessoa usou o óleo essencial e acabou causando uma coceira, né? E o que a gente deve fazer com isso aí? Bom, vamos começar assim bem do início. Antes de colocar no corpo, coloque apenas numa parte. Normalmente são onde a pele é mais sensível, porque ela é mais fina, né? Menos espessa, que é atrás da orelha, debaixo do braço, aqui no antebraço, aqui, tá? No antebraço, debaixo do braço, também no corpo, debaixo do braço. Então, teste ali antes de passar no corpo inteiro. Bom, mas passou no corpo inteiro, começou a coçar, começou a ficar vermelho, vai tomar banho, vai tirar com um sabão neutro, não é? E vai tentar remover, porque vai remover, mas a pele vai continuar vermelha, porque já ocasionou uma lesão de alergia, né? Então, mas a primeira coisa é retirar o produto. É a primeira coisa que tem que se fazer. Vamos olhar aqui outra pergunta. Quero saber o nome do livro, por favor. Professor, querem saber o nome do livro. Então dá. Ele tá. A segunda edição tá ali e aqui tem aqui, ó. Base da química dos óleos essenciais e aromaterapia. Tá?
Pronto. Olha, Aham. professora, tem uma Ó, pergunta isso, o computador aqui. aqui. Sim. Tem uma pergunta assim, ó, todo óleo essencial passa a barreira hematoencefálica, ou seja, tem ação no encéfalo? Eu vou tentar ajudar a colaborar com essa parte, Sim. porque se você for falar de neurotoxicidade, a gente Ah, entende que sim. aham. Por Sim. exemplo, lá no departamento, um colega trabalhava com o timol, que é um componente, né, que é um isômero do Uhum. carvacrol. Sim. Dentro de alguns óleos que a professora, grupos funcionais que a professora citou, né, como por exemplo a lípia, né, a lípia acidóis, o Uhum. próprio orégano, entre outros óleos, manjericão, se não me falha a Uhum. memória, eles têm essa concentração do timol. Então, no experimento desse colega nosso lá, ele viu sim que o timol ele ultrapassava a barreira hematoencefálica e tinha ação Uhum. lá no hipocampo, onde era a área que ele estava, a área de estudo dele, Sim. modulando as vias que o colega estava investigando. Então, assim, quando você inala, ou quando você passa na pele, ou quando você que faz uso oral, enfim, você tá com esse óleo no seu organismo, ele vai ter uma ação sistêmica que dependendo da Isso. concentração que você for Uhum. utilizar e do tipo do óleo, ele vai sim ultrapassar a barreira hematoencefálica. E aí a gente tem que Uhum. ter cuidado com esse grupo, esses cetonas terpênicos, esses grupamentos, porque eles têm essa possibilidade de serem neurotóxicos dependendo da utilização e dependendo da via Uhum. de utilização e dessa É. dose, né, professora? Sim, Eu espero que sim, eu possa ter aham. respondido É. aí. Não, foi ótimo, bem essa parte da neurotoxicidade, sim, sim. Por isso também esses óleos não se utilizam na gestação, porque eles também atravessam a barreira placentária, não é? E agora tem essa parte da toxicidade, mas também tem outros óleos que estão tendo assim efeitos terapêuticos maravilhosos como na parte dos idosos, só por inalação. Então, esses óleos também são capazes de fazer a diminuição sináptica, não é? De alguns sinais de ansiedade do idoso e causando esse benefício. Então, tudo é uma questão de escolher qual óleo e qual é a dosagem, né? Então, a gente também tem óleos bem terapêuticos nessa área. Uhum. A gente, nós estamos, infelizmente, já tendo que terminar essa live, porque existe uma limitação com o tempo, professora. Então, assim, deixa eu ver aqui outra pergunta. A contraindicação do uso de óleos essenciais para Sim, hepatopatas. sim. Sim, aí assim, principalmente esses óleos ricos, vamos dizer, já falando no nome Etimol, das carvacrol. substâncias, né? Etimol, carvacrol, também cânfora, né? O grupo cetônico, tá? Também tem outros, como um aldeído cetônico também, o cinemaldeído da canela, não é? Então, esses aí a gente não deve utilizar, não. Como, por exemplo, o Sabe? tomilho, né, É, com quimiotipo sim, timol, o também. orégano, Sim. né? Existe o Uhum, orégano isso. compacto, existe o orégano comum, né? É. Existe o cravo Uhum. da Índia também, né? O cravo do Sim. Ceilão. É. Então, assim, Nossa. eles podem realmente ter essa sobrecarga hepática, assim, são óleos que você não deve Uhum. utilizar. Sim, Mas sim. existe óleos na literatura, né, nos livros, que mostram que eles Uhum. são também hepatoprotetores. Por exemplo, limão Sim, siciliano contribui sim. muito, o É, grapefruit, o sim. próprio Aham. alecrim, a cenoura, a É. semente, né, o óleo essencial, Uhum. a laranja Sim. amarga, a laranja doce, o limão Uhum. Tahiti. Sim. Então, são óleos Sim. essenciais cítricos que eles têm uma ação de diminuir, por exemplo, uma É. glicemia, são Uhum. hepatoprotetores, agem diretamente na vesícula biliar, que me perguntaram hoje. Tem artigo que Uhum. mostra isso, tem estudo que mostra na literatura. É. Então, assim, É. existe sim essa possibilidade, sim, respondendo a sua pergunta, Uhum. Renata, Sim, de óleos sim. essenciais lesarem.
Pronto, professora, voltamos agora, aqui. Só nesses momentos finais, eu queria que a senhora, nós temos, acredito que uns 4 minutos, eu queria que a senhora fizesse as considerações finais, e aí... Certo, tá bom. E aí Foi um falasse prazer, foi um prazer aí estar aqui com vocês. Acho que, não sei se o pessoal da live é do Brasil inteiro, mas acredito daí de cima, né? No Brasil aí de cima. Tô aqui no Brasil, aqui de baixo, que se cuidem, utilizem óleos essenciais, que nós temos muitos óleos essenciais, tanto estimulante do sistema imunológico como com ação antiviral. Vai ser um prazer, eu vou ministrar 2 disciplinas no curso de aromaterapia, que é a química dos óleos essenciais e a disciplina sobre a toxicidade, não é? Esse curso é um curso de formação, né, que nós promovemos pela Aroma da Terra. Então vai ser um prazer ministrar essas 2 disciplinas, que agora vai ser em novembro, né? No curso. Pronto. Isso? Isso. Tá. Pessoal, o curso de formação que a professora está mencionando é o curso de formação em aromaterapia, é um curso robusto, com mais de 200 horas aulas, né? E esse curso, a professora vai ministrar essas 2 disciplinas, que é a questão da toxicidade e dos constituintes químicos, né? Nós vamos lançar, nós fizemos a primeira edição, nós estamos terminando a segunda edição do curso e nós vamos para a terceira edição desse curso em formação em aromaterapia. Professor, quando vai começar? Nós, por causa dessa pandemia, por causa de toda essa situação, nós tivemos que alterar algumas coisas no calendário, né? Então, assim, respeitando todas as orientações do Ministério da Saúde e das autoridades no que se trata. Então, assim, fica observando as nossas redes sociais, tanto o Instagram, como o Facebook, como o YouTube. Nós vamos estar falando aqui para vocês a data direitinho, como é que vai acontecer. Então, assim, segue a gente aqui, passa essa live para frente, nós vamos estar salvando essa live, passa essa live para frente, indica, e não perde esse curso, porque vai ser extraordinário, pessoal. Os professores são professores extremamente competentes. Vocês estão vendo aí o nível da professora Adriana. É uma honra para nós, Aromas da Terra, ter a professora Adriana como professora, né, da nossa casa. Assim, eu fico muito feliz porque nós estamos conseguindo, viu, professora, juntar um corpo docente de professores responsáveis, pesquisadores, pessoas que têm expertise na área. E graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecê-la e a senhora fazer parte do nosso curso. Então, se você quer se inscrever, quer fazer parte, quer saber mais, deixe o seu contato ali no nosso direct, né, para que a gente possa estar passando para vocês maiores informações e adicionando vocês numa lista de transmissão. Se vocês, professora, se eles quiserem comprar, adquirir o seu livro, como é que eles fazem, professor, para adquirir o livro da senhora? É um livro de cabeceira, viu, gente? Ninguém pode deixar de ter esse livro. Isso é verdade. O melhor é ir direto para o site da editora, tá? Ou a editora Laszlo, o site de compra é Empório, né? Empório Laszlo, né? E que vai pelo correio bem tranquilo, tá? Tá bom. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conhecer mais a professora, entra lá no Instagram da professora, que é doutora.adriana, né, Nunes, né? Isso. Então, Adriana Nunes, professor. Não, pronto, só então, tá Adriana, aromatologia. Pronto, então é dr.adriana aromatologia. Quem não segue a professora, né, que tá aqui, são nossos seguidores aqui no canal da Aromas da Terra, segue lá a professora, vai conteúdo assim de extrema relevância e de cunho científico, onde você realmente vai estar usando os óleos essenciais de uma forma prática, segura e eficaz. Então, pessoal, quero agradecer a vocês, a professora mais uma vez, todos vocês que fizeram parte. E, professora, até uma próxima vez, certo? Eu quero contar com a senhora novamente para um outro momento, falando dos constituintes químicos. Tá bom, muito obrigada, viu? Que a menina ali perguntou. Obrigada, foi um prazer conversar com todos vocês. O nome do livro é A Química dos Óleos Essenciais, viu, pessoal? É base, ó. Base. Viu? Base da química. A base da química dos óleos essenciais. Pessoal, um forte abraço. Obrigada, boa noite a todos, tá bom? Boa noite.
Boa noite, Durmam professora. bem. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada.